Tudo bem, galerinha? Como é que estão vocês? Espero que esteja tudo bem. Que Deus abençoe a cada um, certo? Estamos hoje aqui para mais uma aula de Química, na qual iremos abordar hoje, como todo mundo pode observar, tabela periódica. Tabela periódica é um assunto de fundamental importância, principalmente para a Química geral, certo? E a tabela periódica, ela serve de base para praticamente tudo na química, porque a gente passa a entender melhor as propriedades dos elementos químicos e isso nos facilita a entender algumas reações químicas. Quando vocês vão ver reações químicas, ligações químicas, assuntos como termoquímica, eletroquímica e por aí vai. Então, a tabela periódica é um assunto que ela é de extrema importância para a química. E é um assunto que ele é um pouco extenso. Então, por isso que a gente vai provavelmente dividir essa aula em duas partes. Até porque para não ser muito cansativo, certo? Vai ser muitas informações. Então a gente vai dividir um pouco. A princípio a gente vai estudar primeiramente a história e a evolução da tabela periódica, certo? Como surgiu a tabela periódica? Qual foi a evolução dos modelos? O primeiro modelo da tabela periódica até o modelo atual. Como é que ela é classificada? O que leva elementos químicos a serem classificados em uma mesma família e um mesmo período? E aí outras mais informações que a gente achar necessário para vocês entender e compreender toda essa temática sobre a tabela periódica, certo? E também nos exercícios a gente vai buscar entender como a tabela periódica geralmente é abordada em Enem, vestibulares, em outras provas desse tipo, tá bom? Então, pessoal, independente de qualquer conhecimento sobre química que cada um de vocês podem ter, com certeza vocês já ouviram falar sobre tabela periódica, certo? E a tabela periódica é vamos dizer assim, uma disposição sistemática de elementos químicos em função das suas propriedades. Isso dentro da tabela periódica. Mas como surgiu essa tabela periódica atual que a gente tem, vamos dizer assim? E esse questionamento de como surgiu a tabela periódica atual vai ser, vamos dizer assim, a pergunta-chave na qual a gente vai buscar responder nessa aula, onde a gente pretende fazer um breve histórico de como evoluiu essa construção da tabela periódica. Está bem? Vamos lá. Classificação dos elementos químicos. Primeiro elemento químico. Deixa eu botar aqui. Vou marcar textozinho. Primeiro elemento químico. Ao lado você tem aí nessa imagenzinha, certo? Nessa imagem você tem quem? Você tem o fósforo. O símbolo do elemento fósforo é o P. Primeiro elemento a ser descoberto. Foi o ponto de partida para a construção da tabela periódica. Professor, mas o fósforo foi o primeiro elemento a ser descoberto? Vamos lá. Um pré-requisito necessário para a construção da tabela periódica foi a descoberta individual dos elementos químicos. Embora vários elementos fossem conhecidos desde a antiguidade, nomeadamente, como o ouro, como a prata, o estanho, o cobre e o ferro. Mas a primeira descoberta dita científica de um elemento químico ocorreu, se eu não me engano, foi no ano de 1669, quando o alquimista Rembrandt descobriu o fósforo, certo? Então, por isso que a gente fala que o primeiro elemento químico é o fósforo, porque já tinham sido descobertos outros, sim, mas não cientificamente. A gente já tinha ciência, a humanidade já tinha ciência que existia o estanho, ferro, como eu falei, ouro, prata, mas cientificamente o
fósforo foi a primeira descoberta científica de um elemento químico da tabela periódica, certo? E essa história do descobrimento do fósforo é até um pouco peculiar, porque assim, naquela época, no século XVII, naquela época os alquimistas eles buscavam duas coisas, que era o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Que a pedra filosofal era transformar metais em ouro. Brent, por sua vez, ele já tinha feito de tudo para obter a tal pedra filosofal, só que sem sucesso. Até que em uma de suas idas ao banheiro do laboratório, ele observou que sua urina era uma cor um pouco amarelada, certo? E venhamos e convenhamos, na Europa, o clima e as condições de higiene naquela época favoreciam muito essas condições para que a urina saísse amarelada. Mas só que o pensamento de Brent foi tão desesperador de uma forma que ele disse: poxa, a urina amarelada, a cor do ouro é um pouco amarelada, então assim, será que eu consigo transformar ou reextrair, não é nem transformar, mas será que eu consigo extrair ouro da urina? Esse foi o pensamento dele. Então ele resolveu estocar sua urina no laboratório durante 2 semanas para ter uma quantidade suficiente para fazer seu experimento, né? Que o experimento, no caso que ele utilizou, foi uma destilação simples da urina. Imagine o fedor que ficou esse laboratório, né? Sendo estocado urina por 2 semanas, né? Aí ele destilou a urina, certo? Depois que ele tinha a quantidade suficiente, ele destilou a urina. E numa dessas tentativas de transformar metais em ouro, que no caso da destilação da urina dele, ao final ele conseguiu isolar um material branco que começava a brilhar no escuro e ardia como uma chama, certo? Que ficou conhecido como fósforo justamente devido a essa fosforescência dele no escuro. Então, pode dizer, ele não conseguiu o encontro da pedra filosofal, ele não conseguiu transformar metais em ouro, mas ele conseguiu descobrir um elemento, certo? E aí, pessoal, começou a grande corrida para a descoberta dos elementos químicos, certo? Ao longo dos tempos, os elementos químicos foram sendo descobertos e houve a necessidade de esquematizar, representar e organizar esses elementos. Foi a partir desse momento, que muitos outros elementos foram sendo descobertos e o conhecimento relativo às propriedades físicas e químicas foi aumentando. Deixa eu fechar aqui. Opa! Antes de 1800, por exemplo, acho que eram conhecidos em torno de 34% dos elementos químicos que existe hoje atualmente. Já no século XIX, essa porcentagem aumentou um pouco para cerca de 75% dos elementos. E no século XX, descobriram-se os seguintes, certo? Então assim, você pode observar que a descoberta desses elementos químicos que a gente tem hoje na tabela periódica são bastante recentes, certo? Lá na antiguidade, poucos elementos eram, assim, o público tinha pouca ciência dos elementos químicos em si. Essa corrida só veio mais a partir do século 18, 19 para cá. Vamos lá. Através da percepção da existência de algumas regularidades no comportamento dos elementos químicos que até então tinham sido descobertos, os cientistas eles começaram a procurar modelos, reconhecer propriedades e desenvolver esquemas para organizar ou fazer uma classificação e ordenação desses elementos até então descobertos, certo? E outros que porventura pudessem ser descobertos. Então a tabela periódica de início ela teve como base propriedades observadas experimentalmente nos elementos químicos. À medida em que esses elementos químicos foram sendo descobertos também
as suas propriedades, e isso foram fazendo com que os cientistas na época fossem montando esse quebra-cabeça que foi a tabela periódica. E uma coisa bem importante na evolução da tabela periódica foi que as propriedades tanto física como química dos elementos, elas se mostraram ser função periódica do número atômico, que é o que vocês vão entender um pouco mais à frente. Vamos lá, deixa eu só marcar aqui. Ok. Século XIX foi uma das épocas mais fervorosas em termos científicos, principalmente para o nosso assunto em questão, que é a tabela periódica, certo? Nessa época, eram conhecidos por volta mais ou menos de umas 23 substâncias, as quais eram superficialmente descritas. Simplesmente assim, normal, era escrito ao mesmo símbolo o nome completo. Isso por falta de um critério mais específico de investigação e também porque não se tinha ciência de quantos elementos químicos ainda poderiam vir a ser descobertos, certo? Então, esse bonitão aqui, Berzelius, ele viu a necessidade de organizar esses elementos químicos. Mas para ter uma organização, primeiramente esses elementos químicos eles tinham que ser facilmente representados. Então surgiu a ideia do símbolo químico, certo? Então se você for olhar na sua tabela periódica, que é uma coisa que era para mim ter pedido desde o início da aula, quem não estiver assistindo essa aula com uma tabela periódica do lado, para o vídeo, pega a sua tabelinha periódica, deixa ali do lado. E agora pode continuar vendo a aula, certo? Pegou sua tabelinha, você viu que a sua tabela periódica é representada por vários elementos químicos e cada um deles tem um símbolo, certo? Então esses símbolos, eles começaram a surgir a partir desse bonitão aqui, certo? Ele viu a necessidade de organizar esses elementos químicos, mas primeiro de nomear eles. Então ele decidiu que, junto com o meio científico, que a partir dali os elementos químicos iam ser representados por letras, certo? Como seria isso? Os elementos químicos eles seriam representados por letras, onde a primeira letra seria a maiúscula do seu nome em latim ou em grego, certo? E se tivesse algum elemento, eu não coloquei aqui, mas notem, e se tivesse algum elemento com representatividade de mais de uma letra, a primeira letra maiúscula do seu nome em latim ou grego e a segunda obrigatoriamente seria minúscula, certo? Então se você for olhar aí por exemplo, o cálcio, sua primeira letra é o C maiúsculo e a segunda letra o A minúsculo, certo? Elementos que tem uma letra é maiúsculo. Elementos que tem duas letras, primeira maiúscula, segunda minúscula, certo? E dessa forma a tabela ficava, não tabela, porque na época não tinha tabela, mas a organização desses elementos já ficava mais fácil de ser visualizado, porque não precisava escrever o nome do elemento completo, certo? Eles eram representados por símbolos, ok? Nesse próximo slide, desculpa até aí, as fotos ficaram um pouco mexidas, ficou por cima ali do nome, mas dá para entender. Aqui nesse slide eu trouxe aqui a contribuição de vários cientistas para a construção dessa tabela periódica, certo? Eu trouxe aqui vamos dizer assim, essa linha do tempo. Aqui está só alguns dos cientistas, certo? Vários outros também contribuíram para essa evolução da tabela periódica. Aqui eu trago os que tiveram, vamos dizer assim, mais fama, os que tiveram importâncias, vamos dizer assim, mais significativas para a tabela periódica. Berzelius, por exemplo, foi um que deu essa contribuição de organizar ou de representar os elementos químicos por símbolos, certo? E ele, junto com John Dalton, o cara lá do modelo atômico que era a bola de bilhar, eles vamos dizer assim, prepararam a primeira lista, primeira organização da tabela periódica, onde eles agrupavam esses elementos já conhecidos por peso, certo? Pelas massas de cada elemento que era conhecido na época, certo? Não foi nenhuma organização assim, eles só pegaram os 23 substâncias que tinham lá, olharam o peso
a massa, vamos dizer assim, a massa de cada um deles e organizou em sequência. Em sequência de quê? Crescente de massa atômica. Certo? Mas sem nenhum critério, só mesmo porque eles achavam que poderia ser organizado assim. Eles nem pensavam em tabela periódica naquela época. Ok? Só que a construção dessa tabela periódica ela vem bem antes, certo? Uma das principais contribuições e o pontapé, vamos dizer assim, vem de Lavoisier, certo? A Lavoisier, vocês vão ver daqui a pouco, foi um cara bastante importante, teve uma importância significativas para a evolução da tabela periódica. Teve essa, vamos dizer assim, essa contribuição mínima, mas foi uma contribuição bastante interessante de Berzelius e John Dalton. Teve Dombenreiner, certo? Que vocês vão ver essas teorias de Dombenreiner e desses outros dois aí, tanto Chantois como Newlands, foram organizações interessantes, mas que serviu bastante, foi bem, vamos dizer assim, bem importante para a evolução da tabela periódica, mas que teve tanto seus prós como teve os contras, certo? Teve a contribuição enorme de Mayer e Mendeleev, certo? Vocês vão ver aí, vamos dizer assim, o conflito entre eles dois. E por último a gente teve uma contribuição bastante significante tanto de Moseley como de Seaborg. Seaborg que até foi uma contribuição bem recente mesmo, certo? Aí no século XX, final do século XX, certo? Metade para o final do século XX, melhor dizendo. Ok? Então vamos ver a contribuição desses cientistas na quais o mundo científico e principalmente quando você volta para ensino médio, você volta a química para Enem e tudo mais, você tem que entender e conhecer um pouco da história desses caras, certo? As contribuições que eles deram. Então, vamos lá falar sobre Lavoisier. Antoine Lavoisier. Esse foi o cara. Ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. Publicou em 1789 o Tratado Elementar da Química e construiu uma tabela com aproximadamente 32 elementos. Certo? Então você já vê aí que as contribuições de Lavoisier para, vamos dizer assim, para a construção da tabela periódica atual foi bastante significativa. A partir da transição da alquimia para a química, que foi em meados dessa época de Lavoisier, o trabalho de Lavoisier incluiu a organização de uma lista de elementos conhecidos até a época. Foram iniciados os avanços científicos para definição e compreensão da matéria. Em seu livro, esse livro aqui, cadê? Deixa eu botar aqui. Esse livro aqui, Tratado Elementar da Química, foi um marco na história da tabela periódica. Ao publicar aproximadamente 32 substâncias elementares. Isto é, vamos dizer assim, substâncias elementares quer dizer substâncias que elas não poderiam ser decompostas em reação química, certo? Até porque na tabela periódica, na construção da tabela periódica, vocês vão ver que tem alguns modelos que eles não só, vamos dizer assim, sistematizava elementos, mas também substâncias, coisa que a gente não vê hoje, certo? Aquilo ali era errado, mas na época eles não sabiam. Então esse livro Tratado Elementar da Química, ele, vamos dizer assim, ele publica, vamos dizer assim, esses 32 elementos e confirma que eles são 32 elementos elementares, ou seja, que eles não vão ser decompostos em uma reação química, certo?
E esses 32 elementos que foi proposto nesse trabalho em 1789, eles estão na tabela periódica atual até hoje, né? Lavoisier ele classificou nessa época os elementos em 4 grupos: substâncias simples, metálicas, não metálicas e terrosas. E durante os anos seguintes, um grande volume de conhecimento relativo às propriedades dos elementos e seus compostos foram adquiridos através justamente dessa publicação dele, certo? Então a gente fala muito que Lavoisier modificou ou fez a transição da alquimia para a química, certo? A química moderna ela começa a surgir justamente depois desse livro de Lavoisier, tá bom? Então por isso que Lavoisier é tão importante para a química. Lavoisier, nós te amamos, certo? Continuando. As tríades de Dombenheim, certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre Johann Dombenheim. Foi também um dos cientistas que deu uma contribuição muito interessante para a evolução da tabela periódica, certo? E na qual ele, primeiro, organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica. Ah, professor, isso já tinha acontecido? Já. Dalton e Berzelius, na sua organização, ele já começou a organizar, né? Fez uma organização aleatória lá, mas já em ordem crescente da massa atômica. Assim como Lavoisier também fez essa organização em ordem crescente de massa atômica. Porém, a diferença de Dombenheim para os demais foi que Dombenheim ele verificou que os elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes e formou grupos de 3 elementos. Por isso que é chamado de tríadas, certo? Tríadas nada mais nada menos do que um conjunto de 3 elementos, certo? Dombenheim ele teve a ideia de agrupar os elementos em 3 ou tríades. E essas tríades estavam separadas também pelas massas atômicas, mas com propriedades químicas muito semelhantes. A massa atômica do elemento central da tríade, ele seria supostamente a média das massas atômicas do primeiro e do terceiro elemento, certo? Essa ideia tornou-se relativamente popular naquela época. Por exemplo, aqui a gente tem uma tríade, certo? Do cloro, bromo e iodo. Para ele, a massa do bromo seria nada mais nada menos do que a média entre a massa do cloro com a massa do iodo, certo? Somava a massa do cloro com do iodo, dividia por 2, era para dar aproximadamente a massa do bromo, ok? No entanto, nos 30 anos seguintes, vários cientistas constataram que para vários elementos esses tipos de relações químicas não se estendiam. Perdão, não é que não se estendiam, mas é que vamos dizer assim, esses tipos de relações da tríade só servia para alguns elementos, alguns conjuntos de elementos, mas para outros elementos isso não se estendia. Isso iria muito mais além. Infelizmente, a investigação nessa área foi prejudicada pelo fato dos valores rigorosos das massas atômicas, que nem sempre eram conhecidos naquela época. Naquela época, devido à experimentação ainda estar iniciando, não se tinha a noção exata da massa atômica de todos os átomos, de todos os elementos químicos, certo? Então, por esse motivo, se tornava bastante complicado comprovar e levar adiante essa ideia de Dombenheim. Por mais que ela tenha sido acatada por alguns anos e muita gente ter gostado dessa teoria das tríadas, ela ficou muito difícil, vamos dizer assim, de se segurar devido, primeiro, estavam se descobrindo novos elementos,
o mundo científico estava evoluindo, meio que aos poucos, mas estava se evoluindo. E à medida em que essa evolução ia acontecendo, eles iam passando a conhecer as massas de alguns átomos que eles não conheciam antes. E essa teoria não se encaixava, todos os átomos não se encaixavam, todos os elementos, eles não se encaixavam nessa teoria das tríades. Por exemplo, primeira tabela periódica, certo? Primeira tabela periódica. Em 1829, Dom Bernheim fez ou esboçou um modelo de tabela periódica, certo? Foi o primeiro esboço propriamente dito, melhor dizendo, certo? E Dom Bernheim, ele fez o quê? Justamente o que a gente fez. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem da tríade de Dom Bernheim. Uma das tríades que ele postulou foi essa, do cálcio, estrôncio e bário, certo? A massa do cálcio naquela época já era conhecida. A gente aqui tem valores arredondados, 40. A do bário era 137. Se você fizer a tríade de Dom Bernheim, você vai ver que a massa do estrôncio era para ser aproximadamente 88,5. Por quê? Porque 40, a massa do cálcio é 40 e a do bário 137. Somada as duas massas, tá aqui 40 mais 137, dividido por 2 dá 88,5. E a massa do estrôncio era 88. Então ele observou, não, então realmente estou correto na minha ideia. A massa do estrôncio é sim aproximadamente a média do somatório do cálcio e do bário. Então essa daqui é uma tríade, certo? E outras tríades de Dom Bernheim que vocês podem verificar na tabela periódica e olhar se esse cálculo batia ou não, vocês podem olhar aí na tabela periódica. Por exemplo, você tem uma tríade que é lítio, sódio, tá feia a letra, não tá? E potássio. Dê uma verificada nas massas do lítio e do potássio e verifica se a do sódio é a média entre essas duas massas. Outra tríade do Dom Bernheim que também deu certo foi a de cálcio, estrôncio e bário. Vocês podem verificar aí também na tabela periódica, certo? Cálcio, estrôncio e bário. Outra bem conhecida é a tríade do ferro, que é ferro, cobalto e níquel, que está em sequência aí na tabela periódica. E outras três tríades que também combinou bastante e que até hoje são sequências na tabela periódica, né? É a do potássio, astato e antimônio. Outra tríade: enxofre, selênio e telúrio. E a última tríade era cloro, bromo e iodo. Professor, tinha outras? Tinha, mas as outras, esse cálculo de Dom Bernheim não compreendia, não se encaixava. As outras tríades dele não se encaixavam. Então os elementos eles ficavam soltos. As tríades de Dom Bernheim, que realmente se encaixavam no pensamento dele, eram essas 5 tríades, certo? Os outros elementos eram um pouco meio que solto entre essas tríades. Então por isso que as tríades de Dom Bernheim teve problema na questão de, vamos dizer assim, de aceitação por uma parcela maior do público de cientistas. Beleza?